todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as generosas palavras do desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, que são ditadas naturalmente pela magnanimidade do seu coração, pela amizade que temos há muitos anos. Eu sou tão antigo que quando o desembargador Sérgio era advogado, eu já era juiz, né? Depois o desembargador veio para o tribunal, eu continuo ainda na magistratura e às vezes me pergunto assim, o senhor não se aposentou ainda? E eu fico nessa perspectiva de que ainda há alguma possibilidade de trocar algumas ideias sobre alguns temas. Gostaria de cumprimentar também a juíza Lorena Conago, que tive a satisfação de acompanhar no seu ingresso na magistratura e agora acompanho no brilho do seu trabalho no magistério, nas obras que escreve, naquele primeiro trabalho impressionante que fez sobre os enunciados do novo Código de Processo Civil aqui em Curitiba. Gostaria de cumprimentar também o nosso presidente, Arnoldo Lima Neto, pela possibilidade de tornar possível este evento, né? Foi muito importante, coordenado pelo desembargador Sérgio Murilo. Cumprimentar o nosso palestrante anterior, professor Dalegrave, que sempre nos traz enriquecedoras opiniões e sugestões e principalmente aprofundamentos sobre temas que nos são caros, como é o caso do novo Código de Processo Civil. Cumprimentar a todos e cada um, advogados, desembargadores, juízes, amigos, e dizer que este tema ele é um tema que me foi passado para falar sobre a motivação qualitativa das decisões. É um tema efetivamente muito complexo para examinarmos assim em tempo evidentemente curto. O que eu gostaria apenas de lembrar a todos é que nós temos uma importância grande neste tema, porque se trata de um estudo a respeito daquilo que a Constituição nos determina, que todas as sentenças devem ser motivadas, fundamentadas, sob pena de nulidade. Este é o espectro importante que nós temos que observar. Mas no caso especificamente que nos cabe falar é se há aplicação supletiva ou não do dispositivo do novo Código de Processo Civil que trata da fundamentação das sentenças, porque, em princípio, nós temos uma dúvida se a nossa CLT já não estabeleceria uma determinação que o novo Código de Processo Civil apenas acrescenta e não poderia, digamos assim, revogar aquilo que está na CLT. Existem duas correntes importantes e vão ser com essas correntes que vão nos guiar nos próximos meses e talvez até nos próximos anos, e são correntes mais ou menos radicais, né? A corrente que diz que não se aplicam as normas do novo CPC, que a CLT tem regra específica sobre isso, está lá no caput do artigo 832, onde estaria, então, já dita a necessidade dos fundamentos, e esta corrente entende que aceitar a intromissão do novo Código de Processo Civil seria uma espécie de intromissão indevida, e, portanto, esses mentores desta teoria não aplicariam o novo Código de Processo Civil no que diz respeito ao artigo 489, parágrafo 1º e seus 6 incisos. Esta é uma teoria interessante, mas penso que ela tem que ser ouvida em contraditório, em dialética com a outra teoria, que diz que há apenas, e se trata apenas de uma regulamentação daquilo que a Constituição diz, e nessa regulamentação há um estabelecimento de premissas pelos quais os juízes, ainda que não concordem, terão que se guiar, especialmente por uma razão, porque já há um direcionamento do TST na sua instrução normativa, que é relativamente recente, é a instrução normativa da resolução 203, a instrução normativa 39, porque essa instrução normativa, ela consagra que os ministros do TST, praticamente por sua unanimidade, entenderam que é aplicável esse 489, que diz da necessidade explicita quando a sentença não é motivada, porque acha, ou diz, que não há incompatibilidade e há o princípio da aplicação subsidiária. Pois bem, nós vamos ter esse embate, né? Penso eu que talvez, de uma forma geral, para os juízes do primeiro grau, de uma forma geral, há necessidade de que se compreenda nesse primeiro momento essa, digamos assim, esta oposição, esse antagonismo. Primeiro, a integração, a aplicação subsidiária do novo Código de Processo Civil.
Nós sempre fomos muito ciosos de que a CLT, especialmente na matéria processual, ela dava uma liberdade muito grande ao magistrado. Portanto, quando há este, digamos assim, limitador do artigo do novo Código de Processo Civil, é natural que haja uma insurgência dos juízes que lidam mais ativamente com as decisões, que são os juízes do primeiro grau. No entanto, temos que perceber o seguinte, que aplicar o novo Código de Processo Civil neste momento não é nos vergarmos a um novo código e nem deixarmos de aplicar a CLT. É apenas prevermos aquilo que o professor Dalegrave falou com tanta propriedade, que nós estamos num mundo diferente daquele que a CLT foi construída. Evoluímos com a nova Constituição de 88, evoluímos com um Código de Processo Civil que foi gestado num ambiente democrático. Então, nós temos um novo patamar de discussão e, por isso, penso que nós temos que olhar com certo cuidado esses incisos, esses 6 incisos, que, no meu sentir, e aí acompanhando a posição do TST, eles teriam, sim, aplicabilidade ao processo do trabalho, porque não haveria oposição àquilo que a CLT diz. O que são fundamentos, o que é a motivação, porque o CPC diz aquilo que não é a fundamentação. Então, penso que se a gente pensar do ponto de vista semântico, quando o Código de Processo Civil diz o que não é fundamentado, em nenhum lugar lá da CLT se diz o que não se considera fundamentação. E eu traria aqui um pequeno acréscimo a essa manifestação, e aí sim, concordando com a corrente do juiz de primeiro grau, é que nós temos 2 casos em que poderíamos não aplicar o novo Código de Processo Civil, que são os casos do procedimento sumaríssimo e que são os casos das causas de alçada. Nesses 2 casos, por aplicação expressa do texto da CLT, que é o artigo 852-I, inciso especificamente o artigo 852-I e o 895, parágrafo 1º, que falam que o procedimento sumaríssimo ele não tem que merecer a mesma fundamentação do que os demais procedimentos. De forma que, aqui neste caso, basta a sentença mencionar os elementos da convicção do juízo com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e dispensado o relatório. Então, especificamente nesse caso do procedimento sumaríssimo, penso que não será exigível aplicar as regras do CPC, até porque no próprio tribunal já há uma prática antiga de que nesses casos, inclusive, não temos revisor e podemos, de acordo com o artigo 895, parágrafo 1º, utilizar a decisão como fundamentação suficiente e, inclusive, publicá-la por meio de certidão explicativa. Portanto, penso que essa é uma exceção à aplicação da regra do novo Código de Processo Civil entre nós, na Justiça do Trabalho. E o outro caso é da Lei 5584/70, que é um caso que pouco se aplica, mas nos casos em que o valor da causa é inferior a 2 salários mínimos, nesse caso, nós estamos liberados de dar aquela fundamentação exauriente ou exaustiva que está prevista no novo Código do Processo Civil, e aí penso que não se aplicaria essa regra, porque nós temos regra específica. No demais, penso que nós temos que aplicar os 6 incisos. E aí nós temos uma questão a lembrar, que é a seguinte: esta exposição que o novo Código de Processo Civil nos dá não é para violar a liberdade e a integralidade da fundamentação dada pelo juiz, né, com essa liberdade de julgamento, mas sim acrescentar ao juiz necessidades que se tem para que o pronunciamento seja mais adequado. E aí eu lembro uma coisa que talvez nós tenhamos que nos debruçar com mais cautela: como vai funcionar a qualificação dos precedentes. Os precedentes, na verdade, vieram para, aparentemente, complicar a nossa vida, porque nós estamos acostumados que súmula é praticamente um texto de lei. Agora nós teremos que fazer esse trabalho de investigação para ver se este precedente está em compatibilidade com a súmula, ou seja, o precedente passa a ter maior importância do que a própria súmula, porque lá no precedente eu vou conseguir distinguir se há aplicabilidade naquele caso concreto ou não. Então, vai exigir de todos nós, juízes e advogados, um debruçamento maior nessas questões, porque vamos ter que investigar que decisão efetivamente foi tomada e o reiteramento dessas decisões também. Então, passando apenas de forma absolutamente rápida pela ideia dos incisos, eu diria apenas o seguinte, que o inciso 1º, que é o inciso importante, do artigo 489, parágrafo 1º, ele diz lá: não é fundamentada a sentença quando o juiz se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a questão decidida. Isso muitas vezes acontece
por rapidez do juiz, por equívoco do juiz, mas há necessidade de fazer uma conexão jurídica formal entre aquilo que está sendo postulado, aquilo que está sendo defendido e qual é efetivamente a manifestação judicial, para que possa possibilitar o recurso. Isso talvez esteja embutido lá na CLT, mas a grande verdade é que isso não é dito literalmente pela CLT. E agora, o CPC, naturalmente, um CPC que teve um influxo importante da advocacia, né? Mas lembremos que a advocacia faz parte da solução dos conflitos no país. Está lá, a advocacia é essencial, indispensável e garantidora da existência do próprio Poder Judiciário. Um outro dispositivo que é importante é o inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Vamos falar sobre boa-fé, vamos falar sobre função social, mas nós temos que fazer a conexão, explicar em que medida, em que circunstância este conceito está sendo aplicado. Então, não basta invocar o conceito, há necessidade de explicá-lo, adequando-o ao fato que está trazido em relação à decisão que se vai verificar. Inciso 3º, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. São as famosas chapinhas, né? Então, se fazia antigamente uma chapa no qual se cabiam ali uma quantidade imensa de julgamentos. Eu lembro de um caso antigo que tínhamos uma dificuldade no tribunal, nos casos de bancários, quando os juízes, em algumas circunstâncias, decidiam assim, trata-se de mais um caso de bancário. Eu, como juiz, já verifiquei que o reclamante está pedindo 2 horas extras e a empresa está dizendo que não há hora extra. Então, eu, na minha experiência de juiz, digo que é 1 hora extra que é devida. Ou seja, ele negou validade à existência da prova. Ele fez uma decisão de acordo com aquilo que ele acha que ordinariamente acontece, mas cada caso tem a sua peculiaridade. Então, usar-se chapinhas para facilitar o julgamento vai contrariamente ao princípio da duração razoável do processo, porque evidentemente que haverá nulidade, haverá reforma, e isso vai dificultar que o julgamento seja praticado num tempo adequado. Inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O que quer dizer isso? Não quer dizer que o juiz tenha que adotar os fundamentos que não sejam essenciais para o julgamento. Mas ele não pode fazer de conta que não viu aqueles elementos trazidos pelas partes, porque isso, na verdade, faz com que o julgamento não se complete. Esse talvez seja um dos incisos mais difíceis de os juízes se convencerem que tem que aplicar. Tem que examinar efetivamente os argumentos trazidos pelas partes e tem que fundamentar essa negação ou esse acolhimento dos argumentos trazidos. Penso que aqui estará uma das grandes dificuldades dos juízes nas decisões, ou seja, modificar aquele pensamento corrente de que o juiz não precisa rebater os fundamentos, né? Evidentemente que tem que verificar os fundamentos que são adequados à construção do julgamento. Se os fundamentos estiverem desconectados, se eu estou falando, por exemplo, de estabilidade da gestante e há argumentos que falam sobre a Terceira Guerra Mundial, evidentemente que eu não preciso explicar por que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer ou não vai acontecer, porque isso desborda do pedido principal. Inciso 5º, se limitar a invocar precedentes ou enunciados de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso se ajusta àqueles fundamentos. Aqui está também um outro problema que nós temos, isso quando nós criamos a seção especializada no tribunal, o primeiro grau passou a aplicar as nossas orientações jurisprudenciais e dizendo simplesmente o seguinte, eu aplico a orientação jurisprudencial número X. Mas aí não é suficiente isso, tem que dizer que aquela orientação, aquela súmula, aquele precedente, ele está adequado com o fato concreto pelas razões explicadas a seguir. Não é simplesmente dizer eu estou julgando assim o assado porque a OJ ou a súmula ou o precedente diz isso. Tem que fazer a conexão com o fato, com o caso concreto. E, finalmente, o inciso 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento. Aqui também, os juízes, de uma forma geral, têm uma certa dificuldade com esse caráter quase vinculativo que vai haver em relação aos precedentes, súmulas, orientações, porque se parte do princípio de que o juiz é livre. Ocorre que isto veio para transformar a nossa justiça em algo com mais previsibilidade. Então, os juízes podem, a partir do caso concreto, dizer da não aplicabilidade. Agora, simplesmente negar a aplicação de um precedente, negar a aplicação de súmula, apenas porque o juiz não concorda com aquilo que foi decidido, penso que isso vai contra aquilo que nós pensamos
que seja efetivamente o Poder Judiciário. Eu, particularmente, penso que nós teríamos que evoluir nesse pensamento de aplicação desses precedentes. O nosso tribunal encontra-se presentemente com uma formatação de decisão de inúmeros precedentes jurisprudenciais, de incidência e uniformização, e nós vamos tentar nos aproximar da celeridade para dar ao primeiro grau esse norte que é necessário para os casos, especialmente os casos repetitivos. Penso que o nosso tribunal vai fazer esse papel de, com celeridade, apontar um norte naquilo que nós, em princípio, imaginamos que deva ser seguido pelo primeiro grau. E penso que o primeiro grau poderá dar uma contribuição importante a partir do momento que ele ressalva a sua posição e passa a dizer, então, considerando que o TST já tem uma orientação no sentido de que o 489, parágrafo 1º, é aplicável, eu deixo de lado a minha posição pessoal e passo, então, a aplicar essas considerações para que não cause um prejuízo eventual à parte no Tribunal Regional ou no TST. Penso que aí não é um diminutivo ao juiz. É o juiz considerar que a sua decisão ela tem um impacto profundo na comunidade e se ele não aplica essas ponderações, talvez, ele enfrente problemas de nulidades, de reformas que não são desejáveis. Eu acho que o advogado não se reduz ao ele considerar o que os tribunais já fazem, sem demérito que esses precedentes, essas orientações, sejam alteradas no futuro. Para isso, o trabalho que a doutora Lorena vem fazendo de traduzir aqueles enunciados em abstrato. Né? Os enunciados em abstrato são estudos feitos que podem servir de embasamento para a construção de uma jurisprudência mais evoluída, mais adequada à nossa situação de realidade. Penso que passei um pouco, mas encerro aqui agradecendo a paciência de todos que estão presentes. Muito obrigado.